Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Bendito seja Deus. Vamos, amados, abrir as nossas Bíblias para o livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 12. Rafael, você lê para nós? Hebreus capítulo 12, versículo 6. Amém. 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Só esse, mas repete. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha bem, o Senhor corrige aquele a quem Ele ama e açoita. Açoita que está escrito? O que é açoita? Chicote, com dureza, não é tapinha, é açoite. Açoita aquele a quem Ele recebe por filho. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor. Olha, amado, que palavra dura. Quem gosta de ser açoitado? Ninguém. Na face da terra, alguém em perfeito juízo? Não. Pode ser um masoquista que fala, né? Talvez um masoquista gosta de apanhar, gosta de levar chicotadas, gosta de levar pancadas, mas uma pessoa nas suas faculdades, né, perfeitas, a sua mente perfeita, não gosta. Então ninguém gosta de apanhar, de receber açoites. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele açoita aquele a quem Ele recebe por filho. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 18, no versículo 1 a 4, diz assim: naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Os discípulos chegaram para Jesus e eles queriam saber: Senhor, quem será o maior no reino dos céus? Todo mundo quer ser o maior, né? Todas as pessoas que, como eu falei, que tem a mente sã, quer se destacar, quer ser o melhor. Tem gente que quer ser melhor, não para se engrandecer, mas para poder ajudar outras pessoas. Tem pessoas que gostariam de ser ricas, não por si mesmo. Deus conhece o coração destas pessoas, mas a vontade que estas pessoas têm de ajudar o próximo. Então, esses homens, esses discípulos, chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quem será o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando ali uma criança, colocou diante deles e disse assim, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus logo entendeu, não, cada um deles quer ser o maior. Então Jesus já foi falando: se não converterdes, né? Se vocês não se converterem e não se tornar como uma criança, vocês não vão entrar no reino de Deus.
Por quê? Porque uma criança, ela não tem maldade. Uma criança, ela não guarda rancor, né? Você pode pegar uma criança, você chamar a atenção dela, você brigar com ela, você bater nela, mas se daí a pouco ela chora bastante, daí a pouco você chama ela, mostra para ela um pirulito, ela vem com aquele sorriso mais lindo estampado no seu rosto. Ela te abraça, ela te beija, ela não lembra que você bateu nela. Principalmente os pais, né? Isso me faz lembrar quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu obedecia meus pais. Mas além de obedecer os meus pais, eu tinha muito medo deles. Por quê? Porque eu sabia, toda vez que eu errava, né, não passava despercebido. O couro era certo. Eu apanhava de correia do meu pai, eu apanhava com o fio de tomada do ferro, aquele ferro de passar roupa, né? Antigamente o ferro elétrico, então aquele fio, aquela tomada, eu apanhava da minha mãe, que os vergões ficavam nas minhas pernas, nas minhas costas, no meu peito. Minha mãe não se importava onde ela batesse, batia com força, meu pai batia com força, doía. Eu amava os meus pais, mas eu tinha muito medo também. Eu tinha temor deles. Eu tinha medo de fazer alguma coisa que eles achassem que estava errado. Então, porque eu sabia que eu ia ter um corpo perfeito. Eu ia apanhar com força, como eu apanhei muito. Meus irmãos todos apanharam muitos. Mas isso não trouxe revolta aos nossos corações. Isso nos trouxe no final dos tempos, né? Quando meus pais, minha mãe, meus pais já morreram, nós somos gratos a eles, por quê? Porque eles souberam nos educar, souberam nos ensinar, souberam nos repreender. A palavra de Deus nos diz que aquele que ama seu filho, ele não lhe poupa a vara. Por quê? Porque se a vara for poupada, o filho cresce de qualquer maneira, sem instrução, sem aprender a obedecer, e depois ele vai apanhar da polícia. E quando ele crescer, ele vai apanhar na rua, porque vai achar que pode fazer com os outros o que fazia com os seus pais. Vai achar que pode fazer com os outros o que fazia com seus irmãos. Então eu e meus irmãos, nós fomos, né? Nós somos bem educados por nossos pais. A vara não foi poupada, o chicote não foi poupado, né? A tomada não foi poupada. Comia com força e doía, e como doía, mas isso nos ensinou o caminho que nós devíamos seguir. O caminho que os nossos pais julgavam que era certo, eles nos ensinavam, e graças a Deus era certo, e nós crescemos com honestidade, com amor, com respeito aos mais velhos, porque isso eles nos ensinaram, né? Mas o tempo foi passando, nós fomos crescendo, né? E eu continuei amando meu pai, continuei amando a minha mãe, como grande ainda, né? Beijava minha mãe, sentava no colo dela, e eu tinha um grande carinho com a minha mãe, né? E ao pouco que meus irmãos tinham até um pouco de inveja, né? Porque eu não tinha receio de chegar e abraçar a minha mãe, e alguns ficavam tímidos, né? E então, mas o temor foi acabando. Eu fui crescendo e o chicote não comia mais, a tomada não comia mais, a correia também não. Eu fui fazendo 15 anos, 18 anos, 20 anos. Então, eu continuava amando os meus pais, mas o temor, não tinha mais medo, porque eu sabia que eles não iam mais me bater. O temor acabou, porque eu deixei de ser criança. E seria muito feio, né? Um homem barbado apanhando
Então, que é isso? Então, reconhecendo isso, eu não tinha mais temor. E quando meus pais falavam alguma coisa comigo, eu questionava com eles. Eu tentava mostrar para eles: não, pai, não é assim, não é assim que o senhor está pensando, né? Eu falo: mãe, não é assim, mãe, vamos conversar aqui. Mas quando eu era criança, não tinha conversa. Os irmãos estão entendendo? Não tinha conversa, era temor, era um medo pavoroso que a gente não abria a boca. Às vezes apanhava inocentemente, mas ficava calado, porque se abrisse a boca apanhava mais. O temor acabou, porque nós éramos criança e deixamos de ser criança. Mas Jesus disse: se não, falou com homens barbados, com pescadores, com cobradores de impostos, Mateus, né? Com pessoas que às vezes já tinham matado alguém, né? Não sei dos apóstolos, somente do apóstolo Paulo. Mas Jesus falou: olha, se vocês não se converterem, não vos tornardes como criança, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Não vão entrar, amados, só vão entrar nos céus quem se porta como criança. Mas você fala, portar como criança como? Amados, no temor a Deus. Não perder o temor a Deus. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ser sábios diante de Deus, a primeira coisa que nós temos que ter é temor de Deus. E temor é medo. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito no Velho Testamento? Não, está escrito no Novo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito em Hebreus. Amados, será terrível as pessoas que caírem nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus foi escrita para o nosso exemplo. Foi escrita para quê? Para que nós não venhamos a pensar: eu sou o queridinho do papai, eu sou o queridinho de Deus. Ninguém é queridinho de Deus. Deus chamou, escolheu Abraão, chamou Abraão, falou com Abraão que ele saísse da sua parentela, que ele iria dar a ele toda a terra onde pisasse as plantas dos seus pés, e falou a Abraão: olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode contar, porque Abraão, assim será a sua descendência. Abraão, olha para a areia do mar, olha para a areia da praia, olha quantos grãos, Abraão. Se você puder contar grão por grão, assim será a sua descendência. Abraão recebeu uma promessa maravilhosa, mas ele não soube esperar em Deus. A palavra de Deus nos diz: esperei com paciência no Senhor. Abraão não soube esperar. Abraão, quando estava envelhecendo, Deus havia falado com ele que ia dar ele filhos, muitos filhos, milhões de descendentes, e Abraão não soube esperar. Ouviu o conselho de Sara, e pegou Agar, e entrou Agar, e coabitou com Agar, e Agar concebeu, deu à luz um filho, Ismael, né? Um filho gerado fora da vontade de Deus. Um filho gerado fora do propósito de Deus. E o que aconteceu? Trouxe grande dor para o coração de Abraão. Porque chegou o dia onde a palavra de Deus começou a se cumprir em Isaque. A descendência de Abraão começou a florescer. A primeira flor, a primeira semente começou a florescer. E de repente Sara passa a olhar Ismael com ciúme por Isaque, e vira e fala: deita fora o seu filho com esta escrava. E Abraão sentiu aquela dor violenta: meu filho pequeno, soltar ele no deserto, eu não vou fazer isso não. Soltar ele com a sua mãe por esse deserto aí, quantas feras, quantos escorpiões, lugar sem água, eu vou soltar, não vou fazer isso não. Mas Deus vai e fala com Abraão: Abraão, ouve o pedido de Sara, manda seu filho embora,
manda seu filho embora, eu vou cuidar dele. Não se preocupa, Abraão, eu vou cuidar dele. E Abraão não se preocupou. Abraão, um homem podre de rico, com muitos empregados, camelos, tudo, poderia ter dado a Ismael camelos, jumentos, servos, fala, olha, leva, vai com o meu filho e cuida dele, coloca meu filho em segurança. Não. Abraão, Deus vai cuidar? Vai. Então Abraão pegou um bocado de pão, uma botija de água, colocou no ombro de Agar e falou, Agar, vai embora. Sinto muito, Agar, está doendo, mas você tem que levar o meu filho para longe de mim. Sara não quer vocês aqui. E, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós podemos errar, nós podemos pecar. Deus pode perdoar, porque Ele perdoa, mas existem consequências do pecado. A consequência continua. Deus não tira as consequências. E ali estava a consequência do pecado de Abraão. Imagina vocês, nós temos os nossos filhos pequeninos. Meus filhos já estão grandes, mas pequeninos, ainda crescendo, 10, 12, 15 anos, ter que mandar embora. Olha a dor violenta de Abraão. Olha a dor triste de Abraão. Consequência de não saber esperar em Deus. Tudo que está escrito é para o nosso ensino que está escrito. A palavra de Deus nos fala de Moisés, né? Moisés, Deus mandou ele. Deus mandou ele quando o povo reclamou que estava com sede. Deus mandou que ele falasse a rocha. Moisés, o povo está com sede? Tá, Senhor. Então Moisés, reúne toda a congregação diante daquela rocha. Diante daquela rocha. E chegando lá, Moisés, fala com a rocha para verter água, para que o povo beba e mata a sua sede. E Moisés reuniu toda a congregação. E chegaram diante da rocha. E Moisés estava irado. Moisés estava irado por causa da incredulidade do povo, porque o povo só reclamava, porque o povo só resmungava, o povo estava ofendendo Deus. Aquela dor trucidava o coração de Moisés, e Moisés chegou diante da rocha, pegou a voz, pegou a vara em sua mão e falou com o povo de Israel: porventura o Senhor vai tirar a água desta rocha? E Moisés feriu a rocha 2 vezes. E sabe o que aconteceu? A rocha verteu água. Não aconteceu nada demais, nada. Isso aí é o problema, amados. Nós pecamos, não acontece nada na hora e nós ficamos tranquilos. Moisés pecou. Moisés fez a obra de Deus relaxadamente. E o povo bebeu água. E Moisés se alegrou de ver o povo alegre, de ver o povo satisfeito, todo mundo se deleitando na água, entrando debaixo da água, tomando banho, bebendo. Moisés se alegrou porque a glória de Deus se manifestou. Mas de repente, Deus chama Moisés: Moisés, vem cá. Por que você não me santificou diante dos filhos de Israel? Moisés, eu mandei você falar a rocha. Moisés, por que você feriu a rocha? Moisés, não é você que faz, sou eu que faço. Moisés, por causa disso, você não vai entrar na terra de Canaã. Aquilo ali destruiu Moisés. Moisés que queria tirar o povo de Israel do Egito. Moisés que queria levar o povo em seus braços até entrar em Canaã. Agora Deus fala com ele que ele não vai entrar. E ele dispara a orar e a clamar a Deus. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele clamou ao Senhor, pedindo ao Senhor. Por 2 vezes ele orou. E de repente Deus falou: chega, Moisés, não me fale mais nisso. Eu não quero ouvir, Moisés. Você não vai mais orar, você não vai mais pedir para entrar na terra de Canaã, porque você não vai entrar.
E Moisés conhecia o Deus a qual ele servia. E Moisés sabia, não posso mais pedir, agora tenho que me contentar. Deus perdoou Moisés? Perdoou, mas a consequência do pecado ficou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. O que nós podemos expressar quando Deus fala, né? Quando a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem perfeito perante Deus, tudo que Deus queria, segundo o coração de Deus. Quando uma pessoa fala, olha, meu filho é segundo o meu coração, é o melhor filho do mundo. Davi, Deus colocou ele como rei de Israel, deu ele riquezas, reinos para governar. E de repente, Davi vê uma mulher. Davi tinha muitas mulheres. E Davi vê uma mulher tomando banho. E Davi a desejou. E Davi procurou saber quem era. E Davi mandou buscar. E quando ela chegou, foi falado a Davi: Davi, essa mulher tem marido. Ela é esposa de Urias. E Urias não está aqui não. Urias está lá no campo lutando as batalhas do Senhor. Urias está lutando pelo Senhor. Mas Davi não queria saber. Davi queria aquela mulher. E Davi possuiu aquela mulher. E de repente, Davi soube que aquela mulher engravidou. Glória a Deus. O pecado começou a aparecer. E Davi, quando soube que aquela mulher Betseba havia engravidado, mandou rapidamente buscar Urias. Já sei como é que eu vou fazer. Eu vou mandar buscar Urias. Urias está há muito tempo sem mulher. Urias está há muito tempo nas batalhas, nem vê mulher. Quando ele chegar na sua casa, vai logo amar a sua esposa. E ela vai, e tudo vai ficar normal, porque Urias vai pensar que o filho é dele, o povo vai pensar que o filho é dele. Amados, mas a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor contemplam toda a terra, vigiando os bons e os maus. E os olhos do Senhor estavam sobre Davi, e os olhos do Senhor estavam sobre Urias no campo. Havia testemunha, e esta testemunha é Deus. Ninguém faz nada sem testemunha, por mais sozinho que esteja em qualquer lugar, até nas entranhas do peixe, como Jonas. Não importa onde a pessoa esteja, Deus é presente. E Davi, aquele homem não desceu. E quando Davi soube que aquele homem não desceu para estar com a sua esposa, mandou chamá-lo. Ô Urias, eu mandei buscar você dos campos de batalha, para você estar com a sua esposa, que está com saudade de você, ela te ama. Ô Urias, vou preparar um banquete, você desce e banqueteia com a sua esposa, e ama a sua esposa, porque você merece. Você luta por mim, você luta pelo Senhor. Urias, desce para sua casa. E Urias simplesmente falou: como posso eu deleitar com a minha esposa, sabendo que o exército do Senhor, sabendo que a arca do Senhor está nos campos de batalha? Davi, eu não posso fazer tal coisa. É lá que é o meu lugar, é lá que eu quero estar, lutando as batalhas do Senhor. Eu não tenho tempo para minha esposa. Agora é hora de guerra, Davi. Eu não vou descer. E quando Davi viu no outro dia que Urias realmente não desceu, mandou chamá-lo, escreveu uma carta para Joabe, comandante do exército. A carta foi pelas mãos de Urias, a sentença de morte foi pelas mãos de Urias. E aquela carta dizia para Joabe: Joabe, procura um lugar onde a batalha esteja mais ranhenta, esteja mais ativa, esteja mais violenta,
Pega Urias, põe ele na frente dos homens, e quando ele estiver lutando com os homens, afasta Joabe, deixa Urias sozinho. E Joabe assim fez, e Urias foi morto. Tudo tranquilo, acabou o problema. Chegou a notícia que Urias estava morto. Chegou a notícia e Davi ficou tranquilo. Passaram-se os meses, tudo tranquilo. Parecia que Davi estava bem com Deus. Tudo normal. Meses foram passando. A barriga de Betseba foi crescendo. O povo pensou o povo pensava que era de Urias, porque Urias estava presente, mas o povo não sabia que Urias não desceu para estar com a sua esposa. Então tudo estava normal. E quando ele estava morto, aí Davi recebeu Betseba em sua casa. Estava tudo normal. Mas de repente o profeta chega. O profeta Natan chega para Davi e põe diante de Davi uma história. Davi, um homem muito rico, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muito gado, mas chegou visitas, chegou amigos na sua casa, e ao lado deste homem rico havia também um homem muito pobre, que tinha apenas uma ovelhinha. Era tudo o que ele tinha. Ela dormia com ele, Davi. Ela era acariciada por ele todos os dias. Ela amava o seu dono e o seu dono amava a sua ovelhinha. E aquele homem rico, não querendo pegar das suas ovelhas, ele resgatou a ovelha daquele homem pobre e matou aquela ovelhinha, Davi. E serviu para os seus amigos. Quando Davi ouviu aquilo, Davi logo deu a sentença. Digno de morte é o tal homem. Não é bom que ele viva. E de repente o profeta vira o dedo e fala: esse homem és tu, Davi. Assim diz o Senhor, este homem é você, Davi. Quantas mulheres eu te dei, quantas riquezas eu te dei. Se você quisesse mais coisa, eu te daria, Davi. Mas você pegou a mulher de um homem pobre, né? De um homem que estava lutando a batalha do Senhor. E você matou o homem daquela mulher para ficar com ela. E Davi imediatamente prostrou-se, caiu de joelho diante do profeta e começou a chorar. E começou a lamentar. E aquele profeta foi e falou com Davi: olha, Davi, o Senhor perdoou o seu pecado. Seu pecado está perdoado. Mas deixa eu te falar uma coisa, Davi. A espada nunca vai sair da sua casa. Os seus filhos vão se levantar contra os seus filhos. A espada nunca vai sair da sua casa. O seu pecado está perto. Irmãos, consequência do pecado. Isto é temor de Deus. Faltou conhecimento para Abraão? Faltou. Não soube esperar. Faltou conhecimento para Moisés? Faltou. Não fez conforme Deus mandou. Faltou conhecimento de Deus para Davi? Faltou. Davi não sabia que Deus era testemunha do que ele estava fazendo, porque o pecado cega os nossos olhos, cega os nossos entendimentos, a consequência do pecado. Aleluia, glória a Deus. Amados, muitas pessoas amam a Deus, ninguém pode dizer que não ama. Tem pessoas que amam a Deus com todo o seu coração. Tem pessoas que falam mesmo, que se alegra a cada dia, né? Que um dia vai morar nos céus, que um dia vai estar com o Senhor. E aquela pessoa se alegra, se regozija. Por quê? Porque ama a Deus e tem esperança de um dia estar com Ele. Mas será que essas pessoas têm temor de Deus? Será que têm medo de Deus?
Será que reconhece? Será que conhece Deus mesmo? Como a palavra de Deus nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor é conhecer ao Senhor em todos os seus sentimentos. Por isso a Bíblia diz que nós temos que prosseguir em conhecer, e nós conhecemos Deus através da sua palavra. Amados, se Deus não poupou Abraão, se Deus não poupou Moisés, se Deus não poupou Davi, é nós que Deus vai poupar. Se nós não fizermos conforme a palavra de Deus. Por isso o salmista Davi, depois que recebeu a repreensão, aí ele se prostrou, Salmo 51, e ele orava: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me com um espírito inabalável. Ó Deus, eu quero um coração puro, eu quero um coração de criança, eu quero um espírito inabalável. Amados, nós temos que ansiar isto cada dia, por um coração puro, um espírito inabalável. Reconhecer, amados, que se nós pecarmos contra Deus, nós podemos até nos arrepender, podemos até alcançar o perdão de Deus, mas e as consequências? E as consequências? Elas permanecem. Deus não retira consequências do pecado. Deus não retirou para eles. Deus não retira para nós. Paulo perseguia a igreja, como Saulo, matava, destruía, chicoteava. E o que Deus falou? Eu vou mostrar para ele o quanto convém ele padecer pelo meu nome. Quando Paulo levava chicotadas, quando Paulo era apedrejado, eu posso imaginar Paulo sendo apedrejado, as pedras comendo no seu corpo, na sua cabeça, e ele lembrando de Estevão, consequência do que eu fiz. Paulo nas prisões, consequência do pecado, quantos ele colocou nas prisões. Paulo matando, consequência do pecado, ele também foi morto pela espada. Alcançou o perdão de Deus? Alcançou. Chegou o fim da sua carreira? Chegou. Guardou a sua fé? Guardou. Mas quantas lutas, quantas provações, quantas tristezas, quantas angústias Paulo suportou. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Bendito seja Deus. Aleluia. Por isso Jesus disse: aquele que não se tornar como criança, de maneira nenhuma poderá entrar no reino de Deus. Uma criança não guarda sentimento, uma criança perdoa, uma criança esquece, uma criança tem medo de seus pais. Uma criança não tem só amor pelos seus pais, não, tem medo. Quantas vezes quem é Kelly tremia só de eu olhar para elas. Hoje eu posso olhar para elas. Hoje eu posso fechar a cara para elas. Ah, meu pai fechou a cara para mim? Bem, outro dia está aberto. Mas quando eram crianças, quando eu fechava a cara, eu já chorava. Hoje, eles me temem? Não. Rafael me teme? Não. Tem medo de mim? Não. Me ama? Ama. Meus filhos me amam, mas temor não tem. Como eu com os meus pais. Amava, mas temor não tinha. Isso é normal. Por quê? Gente grande não apanha. E Deus não quer que nós cresçamos no sentido da humildade, da mansidão, da ingenuidade. Ele quer que nós sejamos como crianças, temendo Ele, tendo medo dEle, medo de pecar contra Ele, amando Ele, sim, amando, desejando estar com Ele, mas com medo de ofender Ele. Eu não posso pecar contra Deus, porque se eu pecar, Deus é justo. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos diz, deixa eu olhar aqui, só já estou terminando. Já
Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode ter tudo com Deus, por Deus. Amor, desejo de estar com Ele, né? Pode não ser nem os ensinos, mas se você não tiver temor de Deus, você é, como se diz, burro, sem sabedoria alguma. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Porque eu sei que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Vamos ficar de pé. Que Deus possa abençoar. E esta mensagem, pela bondade de Deus, seja completada em cada coração. Amados, Deus nos quer como crianças. Deus nos quer que nós sejamos com Ele como nós éramos com os nossos pais. Medo de ofender os nossos pais. Hoje, muitas pessoas, questionam Deus, interpretam a palavra de Deus da maneira que querem. Eu creio assim, é assim mesmo. Cuidado. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Você quer ir do jeito que qualquer... Você vai. Só que um dia terá que prestar contas. Terá que prestar contas. Estava tudo normal para Abraão. Veio o problema. Estava tudo normal para Moisés. A água vertia. Estava tudo normal. Bênção. Eu falo em línguas. Eu oro. Eu examino as escrituras. Eu profetizo. Não foi assim que certos povos chegaram para o Senhor. Senhor, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos em línguas, em teu nome para trás de mim, malditos, praticadores da iniquidade. Por quê? Porque Deus não aceita o pecado. Deus nos quer, Deus nos quer santos diante dele. Como o irmão Rafael leu, que Deus, ele açoita a todo aquele que recebe por filho. E tem uma passagem na palavra de Deus nos diz que se nós já estamos sem correção, não sei onde está esse versículo, mas se o apóstolo Paulo diz, mas se estáis sem correção, sem disciplina, sois bastardos. E a igreja está cheia de pessoas bastardas. O que é um bastardo? É um filho que não mais é considerado filho. É um bastardo. Não tem herança. Não tem nenhum proveito que venha do seu pai. É um afastado, é um bastardo. É um filho desmerecido. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, agradecidos, meu Deus, e suplicamos ao Senhor que ela permaneça em nossos corações. Meu Deus, que possamos entender, compreender, guardar a Tua palavra, para não pecar contra o Senhor, para não ofender ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és o Deus tremendo. Meu Deus, abençoa-nos, ó Pai, que possamos retornar às nossas casas, alegrando-nos com a palavra do Senhor, com a presença do Senhor, que possamos ser diferentes cada dia, que possamos ser melhores a cada dia, que as nossas vidas sejam como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Meu Deus, nos ajuda a alcançar a perfeição, nos ajuda a alcançar a perfeição.
nós te pedimos em nome do Senhor, porque tudo que queremos, Deus, é estar com o Senhor por toda a eternidade. Bendito seja Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és exaltado, meu Deus. Tu és glorioso e tremendo. Obrigado, Jesus. Glórias ao teu nome. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.